conversando no camarim e a gente tava elaborando o que a gente ia conversar, o que a gente ia contar. A gente falou, vamos contar então Pelo amor, de como gente, foi que a pensa. gente se conheceu e que a gente não se que a gente se gostava, depois a gente parou de se gostar, e aí que eu briguei com você e você brigou comigo. A gente falou, vem cá, a gente sempre fica contando. Eu conto o meu lado, conto que você era isso e era folgada, não e fazia você isso fala comigo. que eu era sem noção, E eu falo que eu meu, roubei os amigos. E não Eu sei o quê. falo o meu lado também várias vezes. A gente tá sempre se expondo. Já contei essa história no Na Cama, uma parte dela, pra quem é aqui, né? Pra quem Fiel não ao sabe, vai lá. fiel ao canal. E, cara, você nunca contou a sua versão, a gente nunca ouviu. Na verdade, eu acho que a gente nunca deixou você contar a sua versão. Também é difícil É. deixar ele falar. Aqui eu tô achando a gente bem, Não, sabia? a gente tá muito Cara, tô achando a gente certinha. comportada. Vocês estão sabe? gostando, gente? Muito, tô achando muito. comportada, deixando você falar, deixando. Então, de parabéns, meninas. Então, por isso que a gente quer saber. A gente vai te dar essa oportunidade, assim, de contar a sua versão, né, do seu relacionamento com a Fernanda, depois quando eu entrei, o que aconteceu e como foi. Cara, eu sou um cara apaixonado pela vida, apaixonado pelo meu trabalho. Então, sempre que eu me envolvo muito. Quando a gente se envolveu, eu fiquei apaixonado de cara por você. Assim, muito. Oh. E você é um pouco ciumenta. Já fui mais, né? Ela já foi mais. Eu era bastante. Você era bastante ciumenta. Cara, Insegura. nós éramos novos, né? Eu não Pra tanto. você contar, para de ficar pedindo ajuda dela. Então, 22 anos. Então, e quando a gente se conheceu, tudo foi muito intenso. A gente casou praticamente logo. Você foi direto pra minha casa. E a Fernanda sempre teve uma amizade comigo muito forte. E você tinha total entrada na minha casa. Você fazia parte da minha vida literalmente. E isso assustou a Giovana. E aí, meu amigo? E aí foi muito complicado, porque a Giovana sentia ciúmes da Fernanda, né? Ela estava chegando, não queria perder o posto. E eu também não me impus. Eu podia ter cortado isso. Só que eu estava completamente apaixonado por você. Eu não queria te machucar, sabe? Eu não queria... Causar algum atrito, né? Exatamente. Comigo, né? Com você. Só que causou um atrito muito maior. Porque causou um atrito entre eu e Fernanda, eu e você direto também, porque, porra, eu queria ter a Fernanda presente na minha vida. Só que eu também queria ter você. Então foi complicado pra caramba. E a gente brigou. Foi uma cagada, né? A gente brigou quem? Você olhou e falou, a gente brigou, falou olhando Cara, pra ela. não, Você e ela não brigaram. Não, a gente brigou também. A gente brigou. Não, tiveram É ali lógico. algumas brigas É, e a tal. gente mas brigou vocês também. Não, A gente brigou seguiram. bastante. A gente brigou também. bastante, Fê. A gente brigou bastante, cara. Não, tudo bem, mas... Só que a gente ficar sem se falar mesmo foi eu e você, né? Exato. A Fernanda não foi no meu casamento. Ué, eu fui desmadrinhada, gente, do Ela casamento. Ela foi desmadrinhada. Que loucura. A Giovana fez ele desconvidar. A Giovana fez ele desconvidar, gente. A Fernanda, olha que loucura. Não, não ela foi falando isso. em terceira Gente, pessoa, ela a tá maluca. Giovana é muito louca, né? Não foi, não foi isso. Acontece que aí a gente decidiu que a Giovana ia escolher as madrinhas e o Bruno, Gente, no que caso eu, ciumenta essa Giovana, ia gente. escolher os padrinhos. E aí foi isso. Não, Aí não rolou foi isso. Vamos falar a verdade, né? Como não foi isso? Na verdade, você realmente tinha chamado a Fernanda pra ser madrinha. Porque Obrigada. agora ela é minha best, né? Mas a gente não tá mentindo. Não, é que a gente Aí meio vo- omitiu, tá? Não, a gente não omitiu. A minha versão ela era madrinha pra mim, só que eu precisava te comunicar que ela ia ser a madrinha. Eu comuniquei a ela que ia ser madrinha. Aí, a Giovana deu a ideia da gente escolher, o Bruno escolhe os homens e a Giovana escolhe as mulheres. Eu falei, Já pensando no quê? Eliminar a Fernanda. Eliminar a Fernanda Eliminar a e Fernanda. qualquer tipo de mulher que já tivesse tido alguma relação com o Bruno. o que eu deveria ter feito? Ok, mas a Fernanda, ela vai continuar porque ela é minha melhor amiga e eu já convidei. Só que eu não fiz isso. Foi aí a nossa briga. Você pode falar o que você quiser, mas a verdade verdadeira é que claro que depois veio um afastamento meu e da Giovana, né? Aquela coisa de fofoca, de saber coisas horríveis que uma, né, falou da outra e tal. Mas a minha grande mágoa sempre foi sua. Eu Porque sei você que disso. era o meu amigo. Então, Assim, a Giovana era uma pessoa que estava chegando e que não tem nada a ver com isso. Ela não era minha amiga. Você que era o meu amigo. E aí eu fiquei muito chocada, assim, de ver que a nossa amizade tinha essa fragilidade eu sempre choro quando falo, que ódio. De você não bancar essa história, sabe? De você não bancar minha amizade.
E pela primeira vez, eu sempre te admirei muito como homem, como parceiro, como amigo. E pela primeira vez eu falei, cara, ele não bancou a nossa amizade. Não, gente, tudo culpa da Giovana. Não, não Sério? é, não. Não, lógico que não. Ai, Giovana, Não é culpa Giovana da era Giovana. jovem, Giovana Eu era não acho que você tem que se insegura. culpabilizar. Porque você tinha isso. Mas ele, como homem, como amigo, podia ter bancado isso. Como tipo, ó, Giovana, ok, você tá insegura, você tá não sei o quê, mas não pira, não. Ela é minha amiga, vamos ajeitar isso, vamos fazer com que vocês convivam, é importante pra mim. E aí, ali eu vi o meu lugar, né, como amiga, que era um lugar que a prateleira que ele ocupava pra mim não era a que eu ocupava pra ele. Aí eu falei, opa, peraí, preciso reorganizar aqui a minha vida e as minhas amizades. Pra mim nunca foi uma escolha entre a gente. Porque cada um ocupa um lugar diferente na vida dele. Não é? Você é a mulher dele, eu era amiga. Não tem que existir essa comparação. Mas na cabeça dele, ele pensou de uma forma que eu, como amiga, como mulher, assim, não concordei. Achei que ele ocupava um espaço que ele iria me bancar, sabe? Essa mágoa que eu tive, que passou e tal, eu me emociono porque eu sei o que eu sofri lá atrás. Mas passou completamente. Mas eu fiquei muito em choque, assim. Não, eu concordo com você. É exatamente isso que eu falei. Eu não banquei mesmo. Eu não banquei. Eu não tive a maturidade que eu tenho hoje pra ter você na minha vida com ela, entendeu? Eu realmente eu não tive essa maturidade. como Eu é te pra peço você? perdão Ah, por isso. É lógico. bonitinho. É verdade, ué. Peço mesmo, porque eu te amo pra caralho. E naquela época eu não tive maturidade pra isso, pra entender isso, sabe? Que vocês estavam em lugares diferentes. Eu fui maturo. E como E olha, e como- tudo isso, Ah. e tudo isso é porque realmente ele te ama muito, Fernanda. Muito. Ele te ama como irmã, ele te admira Amo mesmo. como mulher, de verdade. E acho que todo esse ciúme, essa insegurança que eu tinha em relação a você era por conta do amor dele e da mulher maravilhosa e admirável que você é. É verdade. Então era uma insegurança mesmo de menina, de ter uma mulher forte do meu lado, sabe? Do lado dele. E tudo isso foi por conta do grande amor que ele tem por você, assim. E eu acho de tão fato. bonita essa nossa história, assim, porque é tão improvável tudo, né? Assim, aí de repente a gente se reconcilia de uma forma super espontânea, né? Porque não foi um ano, né? Foram 2 anos, né? Que a gente ficou sem se falar, a gente se reconciliou de uma forma espontânea, assim, né? Primeiro rolou uma reconciliação entre a gente, né? Também. Foi tudo muito real, assim. E as pessoas acham que vida de artista é uma vida. Ai, acontece tudo, só flores, só coisas boas. E, cara, passamos. Essa é uma delas, mas depois vieram pô. várias porradas, assim, até que vocês dois viveram, né, no relacionamento, assim. E você tava lá do meu lado, né? Quando eu separei, foi pra tua casa que eu fui. E Foi. o grande plot twist dessa história foi quando rolou a separação. Porque pra quem não sabe, porque tem gente que não sabe. Gente, pra quem não sabe, a gente A gente precisa fazer um quadro de pra quem não sabe, já né? já fechou. Vai ter um quadro Gente, no anota canal. aí, galera, pra quem não sabe. Porque, Pra gente assim, contar as curiosidades da pessoa, do passado, sei lá, alguma coisa assim, porque tá pra, muito bom. pra quem não sabe, acho que muita gente nem sabe que a gente já se separou. E muita gente sabe, porque foi noticiado. Foi Mas muita nível gente não Brasil. sabe, porque já tem sabia? tempo, já tem 10 anos, né? Já tem 10 anos. A gente tava casado Há há 2 quase anos. 3, 2. E aí, quando a gente se separou, que foi uma grande porrada pra nós dois, Nossa. a Fernanda foi a pessoa que mais segurou a barra do Bruno mesmo, né? É o que a gente tá falando, a vida ensina, né, cara? Ô, gente, foi cena de novela, de verdade. Eu tava na minha casa, o Bruno, que hoje a gente ri, tá, gente? Mas na Nossa. época a gente chorava, tá? Fiquei fudido. Todo A gente mundo, chorava, cada a um do Giovana lado. chorando em casa, arrasada, Nossa. não sei o quê, o Bruno Eu tive mal. depressão mesmo, depressão. Eu tava na minha casa, de repente toca a campainha. Eu abro a porta, cena de filme, tava o Bruno em uma malinha. É. E a gente não se falava. Foi foda. E aí, ele chegou na minha casa com a malinha, assim. Eu olhei, abri assim a porta, falei, pode entrar. Aí ele entrou assim de cabeça baixa, tipo, sem Nossa. falar nada. Tipo, acho que a gente ficou em silêncio muito tempo. É. E o que ninguém imagina é que quando eu abri a boca pra falar, eu só defendi a Giovana. Eu falei, pô, por que você fez isso? Que moleque, você não aprende. Não foi? Foi assim mesmo, foi E foda. aí, E a gente viciou em Game of Thrones.
Você me viciou Foi em Game of Thrones. verdade, É verdade. Eu te viciei em Game É. of Thrones, que eu precisava distrair esse menino que tava em depressão, mal. Eu Tava, falei, olha, foi. Bruno, vamos assistir uma série. Eu já assisti 3 episódios dessa série. Foi o pior ano da minha vida, foi o pior momento da minha vida. Não teve outro pior. Tomei remédio, fiquei mal, cara. Eu acredito muito, e acho que você também, que se a gente não tivesse passado por esse momento, a gente não seria hoje o casal que a gente é, a família que a gente é, com as convicções que a gente tem, com essa clareza que a gente tem em relação ao nosso relacionamento. Queria saber de você, assim, porque a gente fala muito, eu passaria de novo, mas passaria mesmo? Acho que não. Acho que não. Sendo muito sincero, é claro que o que a gente construiu foi algo muito forte depois do que aconteceu. Mas, pô, será que se a gente também não tivesse passado por isso, a gente também não teria construído? Por um outro caminho, né? Então, cara, eu preferia não ter passado por aquilo. Eu falo tranquilamente sobre isso, porque eu acho que foi algo que, de fato, nos transformou. Totalmente, assim. cara. Você, eu Totalmente. tenho Foi uma- certeza que ficou completamente transformada, assim, os dois. Obviamente, não tem como você e- passar por uma porrada dessa da vida e você sair igual. Você sai Não, diferente, foi você foda. sai transformado. Se transformou as pessoas em volta, né, que estavam em volta de vocês, imagino vocês. Não, foi Putz, muito.